O Brasil vivia uma ditadura cruel. A juventude se revoltava. Era um momento de inquietações. E a música de Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Elis Regina e outros era uma resposta direta contra esse arbítrio. Mas faltava a irreverência na música, a sátira que atinge frontalmente o adversário. E ela nasceu a partir de uma dupla formada pelo escritor Paulo Coelho e Raul Seixas. Mais Seixas do que o Paulo, porque o Seixas era mais conhecido e mais famoso, né? Na mistura do rock com vários gêneros, nasceu a Sociedade Alternativa, onde tudo era fora da lei. Ou a Metamorfose Ambulante, que esse compositor, que nasceu há 10 mil anos atrás, estava presente. Desapegado, curioso e sempre disposto a encarar novas ideias. Ele também foi vítima da ditadura. A rigor, eu não conhecia pessoalmente o Raul Seixas, mas era meu ídolo. Era aquela pessoa que me empolgava com as suas músicas, com a sua rebeldia. Todos nós estávamos rebeldes diante de tudo que acontecia. Muito bem, nessa época eu fazia um programa no SBT, que era Isto é Brasil. Mostrava o país de norte a sul, de leste a oeste, praias e mais praias, belezas e mais belezas que esse país tem, naturalmente. Pois bem, numa dessas viagens, em agosto de 1989, eu estava voltando do Amazonas. E sempre que eu viajava de avião, sempre que viajo até hoje, eu gosto de ir lá na frente. Não sei porquê, mas alguém me disse que quem está na frente tem mais chance de se salvar se o bicho cair. Nunca caiu. Viajei mais de 1000 horas e acho o transporte mais seguro que existe. Bom, mas eu estava sentado ali na primeira fila, que eu gostava sempre de ficar ali na fila da frente. Muito bem. De repente senta um cara ao meu lado. A impressão que me dava é que era quase que de um mendigo. Todo à vontade, tá? Eu não reconheci o meu ídolo. Não, sinceramente não. O cara entrou, sentou, olhou para mim e falou: sou teu fã, bicho. Pô, gosto dos programas que você faz, mostrando o Brasil, que coisa linda, tá? Aí eu falei, acabei de vir aqui do Amazonas, onde fiz o Amazonas é muito bonito, tá? E eu estou vindo de lá também, mas não, peraí, podia ser qualquer um, e para mim era qualquer um. Para mim era uma pessoa que gostava dos meus programas e estava aí me conversando comigo, e eu não dei tanta importância, confesso a você que não dei, certo? Muito bem, aí o que aconteceu? De repente a aeromoça passa e olha para ele e fala: Sr. Raul Seixas, se o senhor precisar de alguma coisa, me avise. Meu Deus! Eu não sabia onde colocar a cara. Eu não sabia o que fazer, eu estava diante daquela pessoa que eu tinha por ele assim, uma admiração profunda e não tinha reconhecido. Aí, aos poucos, eu fui tentando me transformar para me transportar para a figura que estava presente ali e conversar com ele. E foi o que aconteceu. Aos poucos eu fui me reanimando. E falou: Seixas, as suas músicas são maravilhosas, eu gosto muito. Aí trozei um papo e fiquei conversando, tá? No fim ele ainda me deu um bilhete com o telefone dele. Não vamos perder aqui o contato. Ainda falou: não vamos nos dispersar, como disse o Tancredo Neves. Isso mesmo, é verdade, tá? E ficamos ali, mas ficamos conversando, né? Aí ele falou assim: você sabe quem é que precisava estar presente para resolver esse problema dessa ditadura aqui? É o teu amigo. Eu falei: eu sei que você gosta de cangaço, eu sei que você fez trabalhos
sobre o Lampião. Aí eu falei, sim, é verdade, tá? Ele falou, eu acompanhei até um pouco, quando vocês descobriram aqueles cangaceiros todos que moravam escondidos, você falou? Eu falei, foi mesmo, é verdade, tá? Aí ele falou, olha, eu vou dizer uma coisa, precisava ter um Lampião hoje aqui para resolver essas questões. Nós tão difícil. Aí eu falei, qual é a sua impressão sobre o Lampião, já que você puxou no assunto? Não, para mim foi um cara que viveu... Ô, Mesquita, você conhece minhas posições. Eu não podia ser contra um cara que lutou contra as injustiças que aconteciam lá. Eu acho até que ele não entendia bem dessa coisa. Aí eu falei, olha, o Lampião era um cara extremamente inteligente, muito inteligente. Aí ele virou e disse, mas tem outros cangaceiros. Aí começou a conversar comigo, querendo saber dos outros cangaceiros. Aí eu citei o Antônio Silvino, certo? Que eu também conhecia as histórias do Antônio Silvino. Não citei o Brilhante, porque o Brilhante não passava muito pela minha cabeça naquela época. Passou depois, quando eu comecei a me interessar, comecei a ler bastante e descobri essas figuras. Mas o Antônio Silvino, sim, até porque no passado meu pai falava dele, falou dele, conheceu o Antônio Silvino, enfim. E claro, mas eu estava muito mais focado nas questões próximas, dos cangaceiros que estavam presentes, que estiveram presentes na minha vida, entende? E o Seixas conversou animadamente, mas mesmo assim, eu não tive uma impressão muito boa dele naquele momento. Ele estava assim, uma coisa... Aí eu fiz uma pergunta para ele. Falei, Seixas, me diga uma coisa. Você e o Paulo Coelho, porque eu sabia que naquela época tinha havido algum problema entre eles. Certo? O problema é sério, porque aí entrou com esse negócio de militar, ninguém sabia a história bem, mas ele virou e disse assim, não vamos conversar sobre o autor de livros de fadas, de fadinhas. Falou assim, e também não quis falar no assunto. O que eu percebi que não era confortável para ele falar do Paulo Coelho, certo? E essa figura também extraordinária, que foi preso pela ditadura, certo? Que sofreu arranhões, e o Seixas também. E ele até citou e falou, nós estamos vivendo um momento difícil, é complicado. Eu já fui preso, já fui torturado, já tive problemas, muitos, entendeu? Graças a Deus estou aqui. Mas por quê? Porque sociedade alternativa. Eles achavam que a sociedade alternativa era que vai derrubar a ditadura. Então, a sociedade alternativa, porque tinha aquela música do Sérgio que viva, viva, viva a sociedade alternativa. Se eu quero, você quer. Era, lógico, para a época, e para aqueles caras, aqueles militares que não sabiam nada, uma época difícil, certo? Onde a censura estava presente em coisas minúsculas. Eu tenho até, ainda vou contar com detalhes um dia, mas tinha uma assessora que ficava sempre me perseguindo nos meus programas de debates, programas que falavam sobre isso, tá? E essa assessora, uma vez fez o Stefanini, nós estávamos conversando sobre o Happening, que era um programa que ele pretendia lançar. E tinha um trecho eram afrescos de Rafael. Ela mandou trocar por eram homens de mau caráter de Rafael. Eles não entendiam, nem a censura, porque esse pessoal também a cabeça pequena, né? Bom, mas deixa para lá, porque a questão é do cangaço aqui. Eu só sei que eu percebi no Raul Seixas, uma vontade muito grande. Ele falou, inclusive,
tenho vontade de fazer alguma coisa assim, alguma música. Aí eu falei, pô, está aí, é fácil, você conhece a história, você conhece todas as coisas ligadas ao cangaço. Mesquita, mas eu queria fazer o seguinte, aí ele já tinha me passado o telefone, ele disse, não vamos nos dispersar, como dizia o Tancredo Neves. Falei, claro. E para mim realmente era uma honra muito grande, a partir daquele instante, ter uma relação mais próxima com quem? Com Raul Seixas. Isso me deixou muito feliz e com muita vontade de ter novos encontros com Seixas. Muito bem, isso foi no dia 16 de agosto de 1989. Raul Seixas estava morando em São Paulo numa pensão, num pensionato, qualquer coisa assim. Foi o que ele tinha me falado. E pensionato ali próximo da rodoviária, coisas assim estranhas, muito estranhas. Pois bem, no dia 20, eu acho que é 21 de agosto, eu recebo a notícia. Raul Seixas morreu, faleceu. Lógico, em função de todo aquele tipo de comportamento que ele tinha no uso de coisas, de ingredientes não muito saudáveis. Eu falei, mas não é possível. 5 dias antes eu tinha me encontrado com ele, tinha conversado com ele, tinha estabelecido um início de relação que iria se prolongar pela minha vontade, com certeza, e de repente eu tenho a notícia do falecimento do Raul Seixas. Foi muito triste, muito desagradável. Aliás, duas coisas que me deixaram muito abaladas na questão da música. Essa foi uma, o Raul Seixas, a outra foi aquele desastre com aqueles meninos mamonas assassinas, né? Olha, meu Deus do céu. Mas teve outras também. Eu não vou dizer para você que não foi triste a morte do Ayrton Senna, que não foi triste a morte do Tancredo Neves. Todas essas eu cobri como jornalista, fiz cobertura. Do Tancredo eu fiquei vários dias ali em frente ao Hospital das Clínicas. Mas a nossa vida, a vida de jornalista é essa mesmo. Tem bons momentos, tem momentos festivos, alegres e felizes, e tem momentos em que você é obrigado a fazer coberturas que não te agradam, mas é sua obrigação. Olha, para mim, ele era um gênio, um profeta. Você veja, em 1973, ele fez essa música, fez e gravou naturalmente a música O Dia em que a Terra Parou. E nessa música ele está antevendo a presença hoje do Covid-19, que está fazendo uma confusão nesse mundo que não imaginem. Bom, é isso aí. Olha, não esqueçam de se inscrever no canal. E vocês vão participar desse sorteio, dessa coisa que nós vamos fazer para distribuir livros para os assinantes do canal Humberto Mesquita. Ok? Um grande abraço. Até a próxima.